A Maxiva apresenta a Halter CNC RTC 2030, um equipamento ideal para quem busca alto desempenho, agilidade de processamento e resultados consistentes. Nesse vídeo eu vou te mostrar os diferenciais que fazem da RTC 2030 uma referência em produção. A Halter CNC RTC 2030 Maxiva foi projetada para entregar máxima produtividade com estabilidade e precisão industrial. Sua área útil de trabalho é de 2.800 mm para o eixo Y, 1.900 mm para o eixo X e 200 mm para o eixo Z, permitindo o processamento de uma chapa inteira de MDF, oferecendo amplo espaço e mais eficiência no fluxo de produção. Um dos grandes diferenciais da RTC 2030 é o sistema de troca automática de ferramentas, tipo Magazine, com capacidade para até 10 ferramentas. Olá, amigo Maxiva, estamos aqui para demonstrar como que a gente monta a fresa aqui na ferramenta com o cone Morse. Então você vai precisar de uma fresa, a pinça, a haste da pinça tem que casar com a pinça e aqui é o cone Morse. Então como é que a gente faz? A gente monta primeiro aqui ó, na porca, coloca dentro do cone Morse, rosqueia ele um pouquinho e coloca a ferramenta aqui ó. Qual que é a altura? Bom, essa aqui a altura de corte dela é mais ou menos 30. Então eu vou deixar aqui ó, 30 e alguma coisinha. Por que 30 e alguma coisinha? Porque a máquina é inteligente, ela vai me dar essa medida. Então, ó, eu uso aqui ó, esse porta-ferramenta aqui e aqui eu dou o torque. Não precisa exagerar no torque. Guarda a ferramenta. E aqui eu devolvo lá no Magazine. Eu já sei que essa ferramenta aqui é a ferramenta número 2. Isso é muito importante para não colidir as ferramentas. Então agora vamos lá fazer a calibração. Calibração, ferramenta número 2. Peço para ela mudar. Então ela vai lá fazer a troca para mim. Ela vai deixar então a ferramenta que eu estava utilizando. Vai pegar a ferramenta número 2 que eu acabei de montar, a fresa de diâmetro 6. Pronto, agora eu venho aqui ó, e clico no Auto Measure, que ele vai fazer a medição dela. Pronto. Isso reduz drasticamente o tempo de setup, aumenta a agilidade nas operações e garante maior precisão em processos complexos. Equipada com spindle de 9 kW, motores AC servo de 1 kW nos eixos X, Y e Z, guias lineares de alta precisão e lubrificação automática. O painel de comando integrado proporciona mais praticidade no dia a dia, centralizando o controle da máquina e facilitando a operação pelo usuário. A RTC 2030 mantém desempenho estável mesmo em jornadas intensas de trabalho. Então aqui eu consigo mexer com a calibração das ferramentas, não é mais manual. Eu tenho um preset lá que ela vai medir a altura da ferramenta, isso é uma novidade. Aqui eu consigo acompanhar o caminho que a máquina vai estar fazendo durante o trabalho. Aqui eu consigo acompanhar também a programação, linha por linha, do que ela vai executar e do que ela já executou. Consigo buscar os arquivos tanto via pendrive quanto via rede. Aqui eu consigo cadastrar as minhas ferramentas, ó. A máquina, aqui a tubos, componentes. E eu tenho aqui a minha lista de 10
mais ferramentas. Então eu compro uma ferramenta, eu cadastro ela aqui, depois eu venho, calibro ela e ela vai estar pronta para ser utilizada. E eu não preciso fazer nada manual, a não ser trocar a ferramenta. Esse aqui é o caminho, né, que ela faz. Então tudo que for programação, ela vai aparecer aqui o caminho em 3D. Ela é a realidade, o que já foi feito pela máquina está em azul e o caminho que ela percorreu está em amarelo. Então quando tiver a programação aqui, eu tenho uma programação, ele vai ler linha por linha no automático, você vai vendo em tempo real o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o offset, que eu consigo deixar zerado as ferramentas por esse caminho aqui. O público aqui é os incrementos que eu utilizo para, por exemplo, aquela chapa ali é de 15, eu venho aqui e coloco 15, eu não preciso ficar medindo e nem presetando nada. Ele serve como um auxílio para você criar um novo zero de programação. Por exemplo, eu tenho uma chapa lá no meio que eu quero fazer algo específico, eu venho aqui, digito as coordenadas, deixo um Z de segurança se eu quiser e aperto o Start para rodar. Eu tenho mais dentro da programação aqui, o G54, ele é o zero geral de qualquer programação que apareça ali. O 55 eu posso programar ele baseado no G54, eu posso gerar um novo zero de programação. Então eu posso pôr aqui, ó, 200, 200 e aqui 15. Então, na minha programação, quando eu digitar lá G55, ele sabe que é esse zero aqui que ele vai pesquisar. E assim sucessivamente para os outros. Vamos ver aqui o Z aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou mexendo ali, ó. Se eu deixar ele no milésimo, ele vai mexer a última casa lá, ó. Se eu deixar no centésimo, a terceira casa. E no décimo, a terceira casa. Então, eu consigo ir acompanhando aqui para deixá-la o mais zerado possível. As velocidades aqui também, ó. Isso aqui é a velocidade da máquina, né? Os 20.000 milímetros por minuto. Estou trabalhando a 83% dessa velocidade. O spindle ele vai até 24.000 RPMs. Eu estou trabalhando a 90%. Aí depende da ferramenta que eu for utilizando. Então, ó, aqui, ó, eu vou girando aqui, ó, no sentido menos, ó, ela vai baixando lá a ferramenta, ó. O cabeçote está baixando. Então eu tenho precisão e eu consigo acompanhar no painel o quanto que eu estou descendo e a velocidade em tempo real. Então, por exemplo, cheguei muito perto, eu venho aqui no décimo, mudo para o décimo, agora ela vai descer com menor gap. Ó. Agora eu quero centésimo, porque eu estou muito próximo dela, na iminência de bater. Aí eu venho no milésimo e vou abaixando mais ainda, até zerar. Zerei, eu seto ela aqui. Pronto, a máquina está apta para trabalhar. Então isso aqui também ajuda bastante na hora de zerar as ferramentas. E ela tem a parte com imã, né, que eu posso deixá-la aqui, desligo e volto para o painel principal. A calibração, né, das ferramentas, eu tenho aqui o meu sensor lá atrás que vai calcular automaticamente essa altura aqui de ferramenta, eu não preciso ficar medindo. Eu consigo trocar por aqui mesmo, selecionando a 10ª ferramenta, né? E fazendo o auto measure, que é a própria setagem dela lá. Então eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar a ferramenta número 3, peço para trocar. Então ela vai lá buscar a ferramenta 3. Pegou a ferramenta 3, agora eu venho aqui, ó, em auto measure. Então ele vai calcular e vai deixar setado a altura da ferramenta. Pronto, já está setada. Agora eu posso trabalhar com ela. Aqui eu tenho a parte manual, que eu consigo movimentar a router manualmente. Então tá o Y aqui, venho para o Z. Eu consigo tanto no teclado quanto clicando, né? E aqui eu subo o Z e abaixo o Z. Ele estava no limite, por isso que ele já deu a ordem. Por que ele já deu o limite? Porque o fundamental dessa máquina é você fazer o homing. Então o homing você consegue fazer ele por aqui, ó. Toda vez que ligar, desligar, qualquer coisa que acontecer, homing. Então você aperta o homing all. O que ele vai fazer? Ele vai zerar o Z, o X e o Y. Você consegue acompanhar na tela aqui quando ele for chegando perto do Z da máquina aqui, ó.
E ele te dá um aviso também. Tá vendo? Ó, ele tá menos 5 ainda. Então quer dizer que ele ainda não calibrou. Ó, o Z já tá zerado. E agora os dois fazem a última calibração, ó. Pronto. Zerou. Essa é a origem da máquina. A partir daqui eu consigo fazer com que ela vá para todos os cantos sem colidir com nada. Então é uma segurança que você tem e tem que sempre fazer o home, a primeira coisa que se faz na máquina. Aqui eu vou encontrar os arquivos que eu estou lendo, sejam eles via rede ou via pendrive. Então você vai fazer a sua programação lá no seu Aspire, no seu Articam, no seu AlphaCam. Fez a programação, você vai exportar ela em qualquer uma dessas extensões aqui, ó. Que o programa vai ler aqui e vai aparecer para você aqui a programação. Eu consigo editar ela aqui dentro ou simplesmente revisar ela para saber tudo que foi feito na programação. Essa aqui tem bastante linhas, então, mas só para ter uma ideia. Lembrando, eu não consigo abrir um arquivo DXF aqui, por mais que tenha o DXF ali, e a máquina vai entender o que tem que fazer. Eu preciso programar lá no Aspire ou no Articam ou no AlphaCam toda a parte de programação de ferramental, tá? Então isso aí tem que estar bem claro, que tem que ter esse passo anterior aí de selecionar as ferramentas. Aqui é um pós-processador, então eu só consigo ler a linguagem código G, né? O comum é tudo que tem de velocidades na máquina, né? Quando eu a velocidade speed dela máxima estava 20.000 milímetros por minuto. Enfim, tem toda aqui a parametrização dela. Aqui isso aqui é tudo que já deu de erro nela, ela vai gravando as informações. Se você quiser um histórico e tal, tá tudo aqui. E aqui são as portas internas e as externas, caso eu queira fazer um teste. Eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, a proteção aqui da ferramenta. Eu venho aqui, dou um on, ela desce. Eu finalizo o teste, cancelo o teste, desabilita. Eu tenho outras coisas aqui, que é a parte de ferramentas, que eu posso também estar colocando aqui os parâmetros de ferramentas. Na ferramenta 1, para eu poder saber o que eu tenho em cada posição, eu posso vir cadastrar elas aqui, o diâmetro de corte, comprimento e comprimento de corte. Então isso aqui tudo eu consigo ir digitando para cadastrar, para eu lembrar o que eu tenho lá no meu magazine, tá? Então esse é o comando básico. Aqui eu também tenho a velocidade de avanço da máquina, que eu deixo aqui 75%. Aqui eu tenho a velocidade do spindle, que está 70%. Para que serve isso aqui? Para eu testar as programações. Às vezes alguém fez uma programação que está muito rápida, eu venho aqui, diminuo para evitar quebra de ferramenta, para eu conseguir ter um acabamento melhor. O spindle é a mesma coisa, que eu consigo diminuir a velocidade ou aumentar a velocidade. Às vezes eu estou com a velocidade muito baixa e o avanço rápido, eu posso quebrar a ferramenta. Então eu consigo aumentar aqui tudo isso sem precisar mexer na programação. Aqui a parte do alto é a programação propriamente dita. Então eu fiz a programação lá no meu vetorizador, chamo a minha programação aqui, clico 2 vezes, ele já vai chamar para lá. E aqui ele vai indicar o que ele vai fazer. Nesse caso ele vai pegar a ferramenta 5, enfim, tem a velocidade, o que ele vai fazer. Então eu clico 2 vezes, ele passa para cá e eu consigo editar, mudar se eu quiser. E consigo ver o que ele vai fazer ali. Ah, aqui tem os cilindros posicionadores de chapa também. Esses cilindros posicionador, ó, quando eu aciono eles, eu consigo posicionar a chapa aqui contra o esquadro. Entendeu? Ela fica esquadrejada. E eu não preciso ficar medindo. Aí eu só desativo eles aqui. Então, uma coisa legal aqui dela, ela vem com 2 bombas a vácuo. Cada bomba gerencia 3 zonas de vácuo.
No total ela tem 6 zonas de vácuo. Eu consigo limitar a área que eu quiser. Por exemplo, a bomba 1 vai gerenciar essas 3 zonas. Eu posso vir aqui, fechar, deixar só essa zona. Ou seja, aqui vai estar toda a sucção máxima dela. Então eu consigo prender peças pequenas. Se é peça um pouco maior, então eu vou aqui e abro todas elas. Então, até aqui eu trabalho com uma bomba só. A partir daqui é a segunda bomba lá. Então, se eu estiver fazendo peças pequenas ali, eu nem preciso usar a segunda bomba. Tem também aqui, ó, um lubrificador automático dos patins e guias. Aqui eu consigo testar o spindle para ver se ele está funcionando ou não. Esse comando aqui, ele não é para você ficar usando ela no manual, é só para você testar o spindle. Então eu vou ligar, a ferramenta está exposta lá, eu posso proteger. Vi que está funcionando, ok. Isso aqui é um teste só. Eu tenho aqui, ó, o Cylinder Position, que é esses cilindros aí que fazem os quadros da máquina, acionando e desacionando. Aqui é um outro comando que tem, mas isso aqui é mais para manutenção, que é para eu remover a ferramenta do spindle. E aqui eu tenho também um atalho para o zero de trabalho, que eu clico aqui e ele vem para o zero de trabalho. Resumidamente, então aqui eu tenho a entrada de programas, eu posso sair com programas, eu limpo todas as mensagens. Eu tenho essa outra troca de ferramenta aqui, que eu digito aqui qual a ferramenta que eu quero, ferramenta 4, e eu executo. Aqui eu só troco, eu não calibro. Então eu troquei, fechei. Então aqui é só troca. MDI só troca de ferramenta. Aqui eu tenho de novo o Home to Zero, que é o zero de trabalho. Aqui eu faço as simulações. Aqui quando eu entro com programação, eu aperto o F9 ou clico aqui para eu poder dar start na programação. Eu posso pausar a programação, continuar a programação, eu posso dar um stop na programação. E aqui é o resumo. Então essa aqui é a tela principal de comando, certo? Então é isso, esse é o básico aqui do nosso NC Studio. Então agora a gente vai começar a retificar essa chapa aqui. A retífica no nosso caso aqui é só para testar a precisão da ferramenta. Então a intenção é remover só o melamínico da chapa. Então a gente vai medir, vai fazer a programação e vai tirar só esse melamínico aqui para testar a precisão da máquina. Possui 2 bombas de vácuo, de 7,5 kW, com 6 zonas de vácuo, sendo 3 para cada bomba. A mesa de absorção a vácuo garante fixação segura das peças, enquanto a velocidade de trabalho de até 20.000 milímetros por minuto assegura a agilidade sem comprometer o acabamento. Compatível com softwares consagrados como vCarve, Expire, Articam e AlphaCam, e com leitura de arquivos em código G, DXF, PLT, ARTC 2030, se integra facilmente aos principais fluxos de produção CNC do mercado. As dimensões da máquina montada são de 5.000 milímetros de comprimento, 3.000 milímetros de largura e 2.800 milímetros de altura, pesando 1.800 quilos, com 1 ano de garantia.
A Halter CNC RTC 2030 da Maxiva é a máquina ideal para quem quer alcançar resultados impecáveis em cada projeto. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixar o seu like e comentar o que você achou dessa máquina e se ela é perfeita ou não para sua marcenaria. E se você já quiser adquirir ela com super condições de lançamento, acesse o link aqui embaixo que está na descrição e garanta já a sua. Até a próxima! Maxiva.